Bom dia a todos. Hoje a gente continua a discussão das notas etnográficas. Hoje a gente encerra as notas, só faltam duas, né? Então, a gente faz isso na primeira parte da aula e na segunda parte da aula a gente discute como é que a gente vai continuar. Eu tenho algumas propostas para vocês, mas vamos ver como é que fica. Então, vamos lá. Está todo mundo vendo as notas? Tá. Ainda não. É que eu tô vendo, normal. Então Vamos esperar. E você? Podemos? Tá bom. Você lê para a gente, Guilherme, por favor? Mas é claro. Nota 7. Tem alguns meses que estou trabalhando para uma empresa de advocacia especializada em casos de imigração nos Estados Unidos. A sede da empresa é na Flórida e trabalho de forma remota, com uma diferença de 2 horas. Comecei a trabalhar na empresa por indicação de uma colega, já que a imigração brasileira para os Estados Unidos é o meu tema de pesquisa do TCC. Apesar de sua sede ser nos Estados Unidos, a advogada principal do escritório é brasileira, assim como a maioria dos clientes. Os casos do escritório se dividem pelo tipo de solicitação de casos imigratório e atualmente trabalho com casos de solicitação baseado em trabalho, pedidos que passam pelo Centro de Emissões de Vistos, NVC, e solicitação inicial de pedido de entrada por relações familiares, formulário I-130. Neste momento, eu sinto que tenho uma rotina praticamente estabelecida para o meu trabalho. O escritório utiliza um programa online para determinação de tarefas diárias, então começo o dia checando os e-mails e tarefas para o dia. Os casos têm que seguir um fluxo de processo em que as etapas são as seguintes. Início do caso. O cliente envia a documentação e preenche um formulário interno do escritório, intake form, com todas as informações necessárias para preenchimento dos formulários. Para os casos nesta etapa, eu preciso conferir se falta alguma documentação, se enviou o intake form. É comum também que o cliente tenha mais de um processo dentro do escritório e, quando isso acontece, faço uma busca nos arquivos pela documentação necessária para que não precise enviar 2 vezes. Segundo passo, preencher todos os formulários da imigração. Eu tenho ordem definida para preencher formulários. Começo pelo formulário mais longo e detalhado, até chegar aos mais simples. Em outra aba do computador, deixo aberto um bloco de notas para detalhar as informações que não consegui encontrar nos documentos e informações enviadas pelo cliente. Os formulários migratórios são muito detalhados e geralmente as informações que faltam são o histórico de endereços e ocupações a partir de 5 anos atrás. Também já percebi que formulários diferentes pedem as mesmas informações, mas em ordens diferentes, então é preciso prestar mais atenção. Penso que é uma tática para impedir algum meio de automatização de informações. Terceiro passo, solicitar informações pendentes e enviar formulários para revisão e assinatura. Eu não tenho contato direto com clientes, então envio para supervisores do caso e aguardo respostas. Geralmente preciso fazer alguma alteração nos formulários e reenviar. 4. Tradução de documentos relevantes para o caso. Geralmente eu traduzo documentos de certidão de nascimento ou casamento do Brasil. Eu já tenho uma pasta com todas as traduções que produzo e crio uma cópia para novos casos. Utilizo um aplicativo que digitaliza o texto e já realiza uma tradução inicial. Para outros casos, especialmente os vistos de trabalho, é preciso traduzir outras documentações relacionadas como currículos e diplomas. Quinto passo, envio do caso com recibo para acompanhar status. Depois do envio, entro no site com o número do recibo do formulário para conferir o andamento. Normalmente, para cada caso, isso é feito a cada mês ou 2 meses. Como são muitos casos, acabo fazendo alguma conferência diariamente para casos.
O trabalho acaba sendo bastante repetitivo e, ao mesmo tempo, exige atenção aos detalhes de documentações e informações. Como a diferença de fuso horário é de 2 horas, eu normalmente me comunico com meus supervisores para enviar dúvidas e outras questões no período da tarde, mas prefiro começar a trabalhar cedo pela manhã para adiantar as tarefas e não trabalhar à noite. Marco meu trabalho por horas, então tenho flexibilidade sobre o horário de início e fim. Me acostumei a trabalhar ouvindo podcast ou ouvindo música. Legal. Então, comentários. Vamos lá. O que vocês acham? Professor, Diga. Axa. eu achei que essa nota, ela, diferente das outras, não foi sobre um fato etnográfico, foi mais uma descrição de um cotidiano bem geral, certo? Ok. Eu achei bem geralzão, não achei que focou em uma coisa, um acontecimento, num dia específico, não teve muita descrição de uma coisa só. Foi bem geralzão mesmo. É verdade. Mas e aí? Quem fez essa nota está aqui com a gente? Acho que não, né? Não foi a Axa, Daniele. Não foi você, Daniele? Não, a Daniele fez uma outra que a gente viu. Foi a Verônica? Acho que não, né? Nem o Caio. Então, Caio, o que você achou, Caio? A Thaís, cadê ela? Thaís! Thaís não está aí. Ok. Depois ela vê a gravação. Eu tenho uma amiga que trabalha com ela. É? Então eu fui ouvindo aí, né, escutando da Luz Lendo e fui relembrando das coisas que a Júlia, né, não sei se você conhece a Júlia Show, foi falando, foi me contando, assim, das coisas do trabalho, né. Então é isso, acho que tá bem... não vi quem falou antes, desculpa. Mas concordo, assim, tá bem, tipo, geral, né, assim, de como é o trabalho dela e tal, não tem, tipo, uma função específica, um caso específico que ela pegou no trabalho, né, assim, tudo. Tem um pouco dessa sensação, assim. Tem muita coisa engraçada, por exemplo, acontecendo nessa empresa agora aí, né? Ela não está aqui para poder comentar, né, e tudo, então... Mas tipo, tinha muita coisa para explorar, assim, que é... de problemas de empresa mesmo, né? Assim, de relação funcionário patrão, né? Principalmente porque é uma empresa sediada nos Estados Unidos, o pessoal trabalha daqui do Brasil, acho que dá para explorar coisas nesse sentido também, né? Mas é aquilo, né? A gente olha para as coisas com a visão do que mais atrai a gente também, né? E seria um tema que mais me atrairia em cima disso, né? Para ela pode ser realmente outras coisas que atraiam também. Tá bom. Tá. E você, Dani? Bom, eu não prestei atenção muito nos detalhes, mas eu entendi isso de ser, enfim, um escritório, né, que trabalha com os Estados Unidos, imigração, que é o interesse dela. Tudo isso é muito interessante, né? Não só as relações comerciais podem ser pensadas, né, Brasil e Estados Unidos, tá? Tem uma série de relações de dominação, subserviência e hegemonia e, como é que chama? Etc. Mas também, assim, nesse caso de imigração, poxa, é outro campo muito grande. Agora, assim, eu não... tá, assim, entendi, né, a rotina dela de escritório. Acho que é isso. Eu não prestei muita atenção. Tá bom. E você, Rodrigo? Não sei, pareceu mais uma etnografia da rotina dela do que de fato do trabalho, né? Porque ela meio que apresenta o trabalho dela, mas bem rapidamente, mas ela tem um esforço muito grande para descrever a rotina dela, né? E aí, não sei, eu acho que talvez um pouco a relação dela com a empresa, a relação dela com os outros funcionários, igual, por exemplo, o Caio já colocou um elemento que, por exemplo, tem uma amiga que trabalha no mesmo lugar, então, por exemplo, deve ter, suponho que tem alguma relação com as pessoas que trabalham no mesmo ambiente, né? Aí, por exemplo, eu pensei que pudesse ser em casa, né? Porque já que tem essa questão de controle do horário, mas aparentemente não, num escritório mesmo, né? Então, assim, aí, por exemplo, a relação das pessoas ali dentro, aí, por exemplo, se tem alguém, sei lá, amando direto dos Estados Unidos que vem da empresa e fica no Brasil para fazer algum tipo de controle, aí, tipo, essa relação, entendeu? Aí a questão da hierarquia também, né? Para a gente ver como é que dá isso. Aí, por exemplo,
não sei, a relação dela ser uma estagiária, e não uma funcionária de fato do espaço, né? Que seria interessante ver como é que é essa relação do estagiário. E não sei, pois é, eu achei que foi uma descrição muito densa do papel que ela desempenha isoladamente, né? Mas não sei, eu gostaria de ver uma relação mais política, assim, mais social do trabalho dela mesmo. Mas acho que é isso. Guilherme, Pois é, agora eu fiquei um pouco confuso, porque eu achei que ela trabalhava de casa. Eu tinha entendido que era de casa. É, aí eu estava até tentando reler aqui para ver. Mas, exatamente, uma nota sobre. Parece para mim, assim, tipo, uma nota, você vai fazendo a descrição do lugar que você está indo. Se eu vou fazer campo, então, é dessa forma, assim. Mas não é um acontecimento específico. É, e eu também fiquei meio intrigado, assim, porque a nota começa falando que o tema da pesquisa do TCC é sobre imigração brasileira para os Estados Unidos, mas parece que ela não aborda esse assunto mais. Ela, a pessoa só fala sobre isso no começo, né? E aí depois não fala sobre essa relação, fala só sobre como é o trabalho. Então seria uma nota não sobre imigração, mas realmente uma nota sobre como é trabalhar numa agência, né? Como é trabalhar para fora, como é que é essa relação de trabalho, que também é um assunto bem interessante, né? Você vai pensando assim, se você trabalha para os Estados Unidos, você ganha em dólar, né? O seu horário é diferente, né? Tem essa relação aí que a Dani estava falando da relação, né? Funcionário e o empregador, né? E aí os conflitos que podem surgir disso, assim, parece ser coisas interessantes que poderiam surgir aí, mas no geral virou mais um papo meio administrativo e eu fiquei meio voando, assim, porque é formulário disso aqui, dessa coisa, eu não sei, não entendi, assim. Mas é interessante, achei que podia ter outras visões, assim, no meio dessa descrição. Rodrigo. É só mais nesse sentido mesmo, acho que para reforçar, porque, por exemplo, pelo que eu entendi também, no caso, assim, eu acho que, né, como o Caio falou que tem uma galera de sociais que também faz isso, acho que as pessoas procuraram também esse estágio, não só como uma forma de estágio, mas como, por exemplo, buscando uma alternativa que colocasse mais próximo, por exemplo, da sua área de pesquisa, de área de interesse, etc. e tal. E é muito interessante, por exemplo, ela pensar em imigração como um projeto de pesquisa, né? E uma construção, e trabalhar num lugar que lide com isso. Só que aí, por exemplo, igual o da Lúcia falou, o início parece que ela vai, de fato, entra num ambiente em que ela vai trabalhar e estar em contato direto com isso. E aí, talvez pensar nessa relação, né? Do qual era a expectativa e o que se tornou depois com o tempo. Porque, aparentemente, ela não cuida necessariamente de nada relacionado à imigração. Por exemplo, mais que fosse uma questão muito mais formal, por exemplo, legal. E mesmo assim não parece ser. É uma questão de formulários mesmo. Né? Aí, tipo, de pensar como é que, isso mudou, né? A expectativa que quebrou, e como ela poderia, inclusive, partir desse lugar de diferente para tentar chegar mais próximo e tentar voltar para o lugar de parar de interesse dela, né? Mas enfim, pensando nisso. Ó, a Verônica mandou o seguinte comentário aqui, ó. Fiquei curiosa para saber mais sobre a empresa, sobre os colegas de trabalho e se ela trabalha presencial. Como funciona essa gestão do horário? Ela queria mais detalhes. É, eu acho que todos vocês têm razão. Eu só faria um adendo ao que vocês. Ô, Ben, você quer falar alguma coisa? Reforçando o que o Rodrigo disse, né? Que assim, eu dei uma olhadinha aqui, vi que ela fez na introdução, pareceu que ela estava feliz pelo trabalho, tem a ver com a área dela. Depois ela descreve o passo a passo do que ela faz, e no final ela diz assim,
o meu trabalho é meio chato, tal, pelo menos eu posso ficar em casa ouvindo música e o podcast, ou seja, uma obrigação alienada. Então, essa relação entre expectativa e realidade, né, em trabalhador e empregado, os sonhos que a gente constrói, né, quando você vai entrar numa empresa e qual é a realidade lá. Fora assim, se ela estivesse no ambiente de trabalho mesmo, tudo bem, ela ia ver pessoas diferentes, até aquele movimento, mas aí começa a brincadeira que você não gosta, entendeu? Ah, não gosto dessa pessoa, não, né? Tem assim, tipo, relação, o chefe briga com você, sabe? Então, coisas que acabam destruindo seu psicológico, né? Não é só de sonhos que se vive a realidade. Achei legal isso. Não sei se ela percebeu. Talvez ela esteja percebendo, né? Ok, obrigado, Dani. Vocês querem fazer mais alguma... Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não? Raxa? Bom, Ele veio tentar participar da aula, que deu um pulo em cima de mim, eu também fui. você quer dizer mais alguma coisa, Caio? Não. Tá bom. Eu sei, vocês têm razão, mas agora essa é uma nota. E não há nenhum problema em que uma nota seja mais geral, organizando, vamos dizer assim, a ideia da rotina. O problema é que essa não pode ser a única nota. Essa é só uma nota que está num conjunto maior. E de vez em quando vale a pena você tentar fazer uma nota mais abrangente. No seguinte sentido, como ela fez aqui, né? No caso dela, era uma rotina porque ela tinha uma rotina. Então, o que me chamou muita atenção na nota foi a repetição da rotina. E como é que a gente diz? Essa coisa de preencher formulário. Nossa, eu detesto preencher formulário. É a coisa mais... Também me chamou a atenção coisas que estão aqui pelo chat, pelo que vocês já disseram, né? A nota parece que a pessoa está trabalhando de casa, quando, na verdade, ela está trabalhando no escritório, não é isso, Caio? Foi você que falou isso? Não, eu não sei, na verdade. Eu sei que tem gente que trabalha em casa, a Júlia trabalha em casa, mas também tem um escritório aqui, tem presencial Tem as duas e coisas, home então não office, precisava tem as duas fazer. coisas. E vocês têm Interrompo. razão, né? Isso aqui dá para ir muito... Mas acho que aqui também dá para ir para a imigração. Porque quando você está fazendo um processo de imigração, você está lidando com uma enorme burocracia, né? Essa burocracia do governo americano, que funciona de uma maneira muito diferente da nossa. O tipo de coisas que eles pedem, o tipo de coisas que eles... o tipo de formulário que eles colocam, como você preenche o formulário, como você não preenche. E assim, são coisas... Então, por exemplo, tradução. A nota diz que a pessoa faz a tradução. E ela faz a tradução colocando num programa que faz automaticamente a tradução. Depois ela digitaliza, o programa traduz e ela preenche os brancos, né? Ou quando tem alguma modificação. No Brasil, por exemplo, se você quiser fazer qualquer processo, você tem que ter uma tradutora juramentada. Então, é uma tradutora que tem... É como um cartório, né? Você ela tem alguma coisa que eu não sei como funciona, mas que é quase como se desse tivesse mais credibilidade na hora que ela faz a tradução. Eu não sei como isso funciona, talvez fosse o caso de mas acho que dá para fazer. Pensar duas coisas. Bom, como a autora da nota não está aqui, acho que a gente pode passar para a próxima, né? O que vocês acham? Vamos? Então vamos lá. 8ª nota. Quem pode ler para a gente? Caio, por favor. Posso? Pode, por favor. Era uma segunda-feira chuvosa. Brasília estava naquela confusão climática entre calor e chuva, incluindo todas as rinites e sinusites. Nesse dia, precisei levar o Theo ao laboratório para tirar sangue,
pois a escolinha onde matriculamos ele exigia tipagem sanguínea para preencher a ficha de saúde do aluno, o que é muito necessário em caso de emergências. Meu marido foi juntamente conosco ao laboratório. Chegando lá, a enfermeira que nos atendeu inicialmente demonstrou certo desconforto ao saber que teria que tirar sangue de um bebê tão novo. Ela estava muito segura, pois não tinha muita experiência com bebês no laboratório. Acredito que, para demonstrar conhecimento e certa segurança, a enfermeira nos disse que a tipagem sanguínea já sai um cartão de bebê assim que ele nasce na maternidade, e insistiu para que conferíssemos o cartão a fim de encontrar essa informação. Porém, não encontramos a tipagem sanguínea do Theo no cartão, e nos certificamos de que não é tão padrão assim todo bebê ter sua tipagem sanguínea descoberta assim que nasce. Eu estava muito tensa, mesmo não sendo a primeira vez que levava o Theo para fazer exames de sangue, mas todas as vezes são difíceis. A enfermeira chamou outros 2 enfermeiros. A sala era um cubículo, e dentro dela, além da enfermeira, já estávamos eu e meu marido. E agora, soma-se mais 2 enfermeiros, ou seja, dentro da sala agora havia 6 pessoas contando com o bebê. Eu estava sentada com o Theo em meu colo. Meu marido segurava um bracinho, a enfermeira segurava o outro bracinho, enquanto tateava em busca de veias naquele bracinho gordinho. Uma outra enfermeira segurava as perninhas e tentava arrancar sorrisos do bebê, e o outro enfermeiro tentava ajudá-la dando conselhos e orientações. A enfermeira afirmou que encontrou uma veia no bracinho do bebê e avisou que iria furá-lo. O scalp, por mais que fosse adequado para crianças, parecia enorme para aquele bracinho fofo e tão pequeno. Ela o furou e demonstrou dificuldade de manter a veia à vista. Nesse momento, o bebê deu um grito estridente e começou a chorar de forma incessante. Meu coração apertou ao ponto de eu sentir meus músculos enrijecerem. A enfermeira disse que havia perdido a veia, porém continuou procurando a tal veia com a agulha ainda dentro do braço do bebê. Acredito que nesse momento, minha expressão facial não foi muito amigável. Então ela finalmente tirou a agulha do bracinho dele. Aquilo parece ter durado 3 horas, mas na verdade pode ter durado 1 minuto. Após a retirada da agulha, senti a minha visão girar, então pedi para que meu esposo pegasse o bebê e sair daquela sala minúscula a fim de respirar. Senti um mal-estar enorme, como se fosse vomitar. Me sentei na sala de espera e abaixei a cabeça por alguns minutos até minha pressão normalizar. No fim dessa experiência, não conseguimos saber a tipagem sanguínea do Theo, já que a enfermeira não conseguiu tirar o sangue dele. Então resolvemos fazer o exame outro dia, em outro lugar. Puxa vida. É uma Dá pra visão do sentir teu inferno. aperto lá, que isso é daqui, assim, velho. É uma visão do inferno, né? Tá bom, comentários. Vou começar com a Dani. Dani, você. Eu achei legal, assim, foi a mesma da anterior. O que eu achei interessante, mais interessante, sabe? Tudo bem, ela escreveu melhor, assim, tá. Mas a primeira estava muito boa, quer dizer, ela falou tudo, sabe? A mesma coisa, em muito menos palavras. Então, eu achei interessante esse conteúdo sabe, assim, tipo, a capacidade dela de concisão naquela nota, a gente não tinha percebido, entendeu? Agora que ela escreveu mais, a gente fala, acho que não precisava, entendeu? Colocar maior número de palavras. Tava tudo ali, já na primeira, inclusive a emoção dela, né? Fiquei agoniada, tal, quase morri, não sei o que, né? Ok. Você, Posso Guilherme? falar? Pode. Eu não sei se eu concordo tanto com a Dani, porque na outra nota eu tinha achado só mais que tinha sido mais um acontecimento, assim, algo normal. Nessa nota eu senti realmente mais essa agonia que ela tá dizendo, que ela tá detalhando, essa parte de sair, de sentir a pressão baixa, de ter que respirar, ir para uma cadeira, assim, ter que entender aquele momento, como ele impactou ela, né? Eu senti bem mais presente aqui, eu senti bem mais, entendi melhor o cenário, né? A descrição dos enfermeiros que chegam, né? De como a sala é pequena, da sensação claustrofóbica, da agonia da agulha mexendo dentro do braço, procurando a veia, assim. Eu acho que deu para ter uma compreensão bem mais abrangente, assim, de como esse evento estava impactando a autora, né? Eu achei que foi bem mais tocante, assim. Acho que menos fatos, mas mais um relato das sensações, menos do que aconteceu, mas mais o que eu senti. Eu acho que isso é super válido.
Rodrigo. Eu vou mais na linha do da Luz também. É porque, por exemplo, igual na primeira nota, ela também colocava a questão da data, eu acho, né? E aí as perguntas que a gente fez foi sobre a questão do hospital, né? Por exemplo, foi um hospital particular, como é que é, etc e tal, essas coisas. E aí, por exemplo, se a gente desloca as duas notas, esses dois períodos, dá para a gente fazer exatamente duas notas totalmente diferentes. Uma da descrição do acontecimento, né? Tipo, uma nota sobre o acontecimento, e se tipo, vai, tal dia fui, tal horário, tava assim, tava tal, cheguei em tal lugar, tal bairro, etc e tal. E aí, essa segunda parte, essa segunda nota que você reescreve, né? É totalmente diferente. É, tipo, ela é muito mais uma nota que foca nas sensações, nos sentimentos em si. Assim, você. E aí é o que é diferente que eu acho. Você não se preocupa tanto em querer saber aonde literalmente foi isso, a que horas isso aconteceu, porque o que parece predominar é de fato as sensações. O que parece ser mais interessante para ela como anotação é realmente o sentimento que ela tem ali, entendeu? E aí, talvez, não sei, aí, por exemplo, colocar do seu companheiro, Axa, pra gente também ter uma noção do, tipo, aí, por exemplo, essa relação de gênero, né? Tipo, o pai e a mãe da criança, etc e tal. Mas eu acho que é isso. Tipo, eu acho que dá para criar duas notas separadas e totalmente diferentes sobre o mesmo acontecimento. Eu acho que ficou bastante legal. Dá para tirar isso. Tá bom, Verônica, você quer dizer alguma coisa? Escreve aqui no... Você não está podendo falar? Escreve aqui no chat, eu leio para você. Caio. Ah, não, eu gostei muito do comentário do Rodrigo. Acho que não tenho nada para acrescentar, assim. O Rodrigo e o Dallas concordo bastante com eles. Acho a questão do sentimento, né? Assim, eu fui lendo, né, e sentindo mesmo a dor com ela, assim. Na outra também. Na outra também, tinha até comentado isso, né? Da outra vez, acho que na hora que eu li assim, falei a mesma coisa também. Só que nesse é mais carregado ainda, né? Assim, acho que quanto mais detalhe, mais te leva para a situação, né? Acho que isso pesa também. Tá bom. É legal ver também a comparação de que a gente leu agora, essa outra nota que era mais dia a dia, assim, era bem menos pessoal, bem mais. Essas coisas acontecem e aí a gente já vai para uma nota já que é bem uma outra pegada, mais pessoal, né? Eu achei interessante a comparação entre essas duas, né? Ok. Eu acho que... Axa, você quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário sobre a nota? Eu tentei investir ao máximo, assim, na riqueza de detalhes que eu consegui lembrar do dia, né? Tentei falar um pouco do ambiente. Realmente eu esqueci de falar se era particular e tal, era particular, mas enfim, eu tentei focar mais na sala onde aconteceu, né? Quantas pessoas estavam dentro, porque o lance da sala ser muito pequeno, ter muita gente, também dá muita agonia. Não sei para vocês, mas para mim, naquela situação já muito tensa, e mais 6 pessoas dentro assim, da sala foi, enfim, já foi um fator assim de faltar ar, porque era uma sala muito pequena, né? Uma sala assim para você tirar sangue de uma pessoa só, um enfermeiro e uma pessoa. É isso que cabe, né? No dia deu, né? Fizeram caber 6 pessoas. Enfim, mas realmente, como a Daniela falou, é a mesma nota, é o mesmo fato, mas como eu tomei os conselhos de vocês para mim, eu reescrevi e coloquei mais detalhes, né? Sobre o dia, sobre o acontecimento. E agora comentando uma questão que o Rodrigo falou que eu achei muito interessante, a relação de gênero na criação de filho é uma coisa que tem estado muito presente na minha cabeça, porque depois que eu me tornei mãe, eu já sabia que isso acontecia, né? Que existia uma diferença, né? Na relação de gênero em relação à criação de filhos. Mas quando você vive isso, você vê que é muito real. Existe uma diferença enorme entre o papel de pai e a participação do pai, mesmo ele sendo muito presente, e o papel da mãe. É completamente diferente, assim, as exigências, né, que cada um sente. Enfim, mas isso aí, se quiserem comentar depois, é um outro ponto. Agradeço demais também os conselhos de vocês. De novo, é uma nota, a ideia de que isso é um conjunto de notas, né? Se é uma só, a gente só está fazendo uma pesquisa, não é uma nota, é um conjunto. Ok. Olha, assim, para mim, olhando para algumas coisas me surgem assim. Primeiro, como essa enfermeira era incompetente, né? Porque tem laboratórios que tem uma parte de crianças
esse aparentemente não era um laboratório que tinha uma coisa de criança. Então, era uma enfermeira que não estava acostumada a lidar com bebês. E, portanto, não sabia de... Porque tem um jeito diferente para cada um, né? Tem enfermeiras que parecem anjos, né? Você já foi, você nem percebeu. Tem gente que... Então, a primeira coisa é essa. A segunda é essa ideia que vocês estão falando de gênero, né? Não quase como função, né? Quando eu vejo quando a gente vai tirar sangue, Carol, quem acaba levando sou eu. Por quê? Porque é quase assim. Pode chorar, que não tem problema. Chora, paciência. Né? Tem que chorar, chora, mas tira o sangue. E às vezes você tem que ser, acho eu, você tem que ser firme. Assim, vai tirar sangue agora sim. Não é porque dá espaço pro bebê, não é? É porque você dá uma coisa de autoridade, a criança sossega, porque você estabeleceu a regra. E o papel da mãe não é bem esse, o papel da mãe é outro, né? O papel da mãe é, não, se ele está doendo, não vamos fazer agora, vamos fazer depois, eu não consigo ficar, espera um pouquinho, para ele se... Não conheceu a minha, hein? Hã? Você não conheceu a minha mãe. Definitivamente não conheci, Daniele. Mas isso, a gente não está falando de mães e pais, a gente está falando de função paterna e função materna, que são coisas diferentes. Não é isso? Pelo menos aqui em relação ao Theo, meu marido ele é um pouco mais mole. Então, por exemplo, coisas que para fazer com o Theo é muito difícil, tipo assim, cortar unha, escovar dente, limpar nariz, que são coisas que ele sempre chora muito porque ele não entende ainda a necessidade disso, né? Ele tem 10 meses. Então, geralmente, quem faz sou eu, porque eu pego mais firme. Ele fica, não, depois eu te dar esse remédio. Tipo, eu tenho que dar o remédio, sabe? É um antibiótico que tem hora. Tem que dar, amor, é tipo pro bem dele. Mas ele tá chorando muito, não, mas tem que dar. Então, tipo assim, essa parte chata fica comigo. Ele fica com a parte, não, vamos brincar com o papai. Então, assim, é um pouco contrário aqui, mas é a função, Normal, exatamente o que você né? falou. Não tem jeito, às vezes você tem que... Assim, não. E o sentimento também, não é? Porque sentimento é uma coisa... o sentimento é obrigatório ou não? Como assim? Vamos lá, Rodrigo. O Rodrigo, acho que ele entendeu, Rodrigo. Bom, pelo que eu acho que eu peguei, por exemplo, isso é difícil de falar, né? É complicado, mas enfim, você tem a obrigação de sentir algo de alguma forma específica pela pessoa, por exemplo, pelo filho ou por qualquer coisa que seja? Ou, por exemplo, existe só uma questão de responsabilidade? Tipo, eu cuido porque eu tenho que cuidar. Ou, entende? Do tipo, eu cuido porque eu tenho que cuidar, mas não necessariamente eu preciso amar e ter um afeto, tananã. Porque, enfim, a responsabilidade não deixa de existir. Mas existe uma outra coisa além da responsabilidade, que é o afeto. E aí, tipo, são coisas diferentes, né? O que você acha, Caio? Cara, acho que é um debate difícil mesmo, viu? Eu acho que não necessariamente coexistem, e acho que também tem uma mística muito grande em torno do que é amor de mãe também, né? Assim, que é uma construção social muito forte, assim, né? Do que significa esse amor de mãe, que joga uma carga de obrigatoriedade, né? Sobre a mulher de amar o filho e tudo, e de certa forma exime isso do pai também, né? Tanto é que, tipo, que a gente mais tem é pais ausentes, né, que acabam não gostando do filho também, nesse sentido e tudo. Eu acho que tudo isso é uma carga de construção da nossa sociedade também, né, assim, obviamente. Mas é isso, a gente vê tanto, né, chegando na certa idade, assim, realmente assume, né, assim, sai de casa brigado com o pai, que não fala, de casos e casos de famílias que filhos e pais não se falam por tanto tempo. Acho que não é uma demanda, né, coexistir esse amor, assim, acho que é amor, né? Porque sentimento vai sempre existir, né? Seja para bem ou para mal, né? Em relação a outro, assim, sentimento vai sempre existir.
Mas a relação de amor, carinho, assim, acho que não é demanda, né? Não é demandatório, assim. O que você acha, Dani? Eu estava longe, mas eu estava escutando e eu concordo com o Caio. Se existe, assim, um fenômeno que pode te causar sentimentos, você tem sentimentos. Agora, quais são esses sentimentos? Pode variar de pessoa para pessoa, né? Assim, como eu posso dizer isso? Assim, às vezes, tem pessoas estranhas que se treinam para gostar de palestras muito longas, entendeu? Tem pessoas estranhas que olha só, um exemplo religioso, né? Tipo assim, gostar de pobre não é uma coisa natural, mas não sentir pena também não é natural. Então as pessoas, poxa, tem uma situação difícil na minha frente, como é que eu vou reagir a elas? Os sentimentos são vários, mas qual dos sentimentos vai predominar? Qual é a ação que eu vou tomar? Aí isso daí vai de pessoa para pessoa. Interessante, né? Então assim, você vai se treinando a ponto de que aquilo se torna natural para você, ajudar imediatamente, ignorar imediatamente, evitar imediatamente, sabe assim, né? De nojo e tal. Pois é. E você, Guilherme? Sobre esse comentário da Dani, essa parte que você falou, gostar de pobre não é uma coisa natural, assim. Não entendi de onde vem essa naturalidade. Porque, para mim, sempre parece uma coisa natural, porque minha família é pobre. Então, tipo, é natural para mim gostar, né? Eu acho que varia, assim, né? Não dá para colocar essa coisa de naturalidade. Mas sobre as questões de sentimentos, eu ia falar isso também que o Caio falou. Sentimento sempre vai existir, né? Sentimento é uma coisa que vai estar lá. Agora, a prescrição de que sentimentos devem estar. Eu acho que tem muito a ver com gênero também. Tem até a novela Amor de Mãe, né? Essa grande coisa que tem, principalmente no Brasil, assim, não sei, em outros lugares, mas essa coisa, a mãe ser essa portadora dos sentimentos. E a gente tem muito nisso, mesmo sem ser em relação de parentesco, assim. A gente tem na nossa sociedade, mulheres, elas têm sentimentos, homens não são prescritos com sentimentos dessa forma, sabe? As mulheres que carregam essa carga emocional, assim. Mas todo mundo sente, né? Todo mundo ama, assim. E aí é preciso ter um trabalho de você, principalmente dos homens, conseguirem se conectar com esses sentimentos, conseguirem se abrir, entender isso, sabe? Mas eu acho que tem muito a ver com a nossa sociedade, com a maneira que a gente se relaciona, com a maneira que a gente é criado, nossos pais foram criados, que os pais dos nossos pais foram criados, de atribuir mesmo esses papéis para cada gênero, assim. Então, a mãe vai sentir, o pai não vai sentir, ele vai prover, né? Ele vai dar essa carga material. Eu acho que é uma discussão que vai muito a fundo, assim, tem várias coisas que influenciam nela. Por exemplo, assim, né? Se o filho fosse meu, né? Claro, tô grávida, já vou pensando, putz, eu vou amar essa criança, a criança vai sofrer e eu vou ficar passando vergonha a todo momento, querendo defender a criança, né? Tudo bem. Aí chega lá o primeiro teste, primeiro entre aspas, né? Que já passaram vários. Aí a mulher fica futucando com a agulha o bracinho, entendeu? E tipo, você olhando assim, fala, putz, vai dar um roxo, isso daí deve estar doendo, né? Tá. Mas assim, como reagir, né? Então, assim, é uma situação complexa. O sentimento que você tem na hora não dá para descrever, mas dá para você descrever bem melhor a sua reação. Eu ia olhar toda a situação e ia falar assim, putz, eu não quero ficar mal com essa mulher. De repente, ela vai ficar com raiva de mim e futucar mais ainda. Eu vou fazer uma piada e deixar ela mais tranquila. Tipo assim, como se eu não estivesse julgando o trabalho dela, se bem que eu já julguei. Achei horrível. Então, assim, o sentimento, assim, se uma outra pessoa, né, fala assim, nossa, a Daniela, ela ficou dando risada como se, tipo, se ela não sentisse pena, se ela não sentisse nada, né? Eu acho que é mais ou menos esse papel do homem e da mulher. Às vezes eles sentem a mesma coisa,
Só que o marido tem aquele papel de carregar, de não sei o que lá, buscar, dirigir. Não, vai tomar vacina agora sim. Não, vai coisar agora sim. Não, busca outra aí e tal. E a mulher de amamentar, cuidar, fazer carinho. Então, ai, tadinho do meu filho e tal. Na verdade, talvez os dois estejam sentindo a mesma coisa. Agora, eu não sei. É muito difícil dizer o que a pessoa sente no momento, mas são iguais os sentimentos. Vocês repararam que vocês estão falando pelo menos 5 coisas diferentes? Não? Primeira coisa, vamos lá. Primeiro, vamos assim, uma relação histórica do matriarcado e do patriarcado, né? Que é uma coisa que estava na voz do Guilherme. Segunda, a ideia de que você tem sentimentos que estão associados à figura da mulher e a sentimentos que estão associados à figura do homem, que são coisas diferentes, são sentimentos diferentes. Isso, desse ponto de vista, não é isso é uma criação social. Isso é uma relação entre ideias que tem o caráter mais ou menos normativo. Tem um caráter normativo, mas admite variações, digamos assim, né? Depois, a discussão mais ampla, que foi a discussão que eu propus, sobre se a emoção é ou não um aspecto estrutural. Ou seja, ela tem um caráter obrigatório. Portanto, por quê? Isso tem tudo a ver com relação entre ideias e estratégias, né, outras coisas. A quarta, como que cada pessoa ou cada casal se introjeta essa discussão, ou introjeta essas categorias, que podem ser diferentes. Por exemplo, no caso da AXA, aqui em casa é diferente. Carol é muito mais na hora de levar os meninos para tomar vacina, sou eu que levo. E às vezes eu tenho que rodar baiana. Não, vai sim, agora vai. E às vezes é uma coisa que me faz me sentir... Eu estou sendo irrazoável, estou sendo autoritário, mas eu sei que eu estou sendo autoritário, mas eu acho que se eu não for autoritário, acaba ficando pior. Ou seja, eu, Luiz, prefiro ser autoritário durante 2 minutos do que ficar 10 minutos discutindo se vai ou não vai. Eu acho que causa muito menos sofrimento. Vai fazer sim agora, pronto. Passou. Ficar 10 minutos discutindo sobre uma coisa. Bom, sou eu. Cada um é de um jeito diferente. E a quinta coisa é o que a Dani propôs na última intervenção dela, de que você também tem estratégias para lidar com isso. Você vai fazer uma cara para a pessoa não machucar o seu bebê, porque você acha que se ela fizer, ela não. Axa. Isso que o senhor falou sobre ser autoritário por 2 minutos para não ficar pior a situação, acontece muito comigo, que como eu tenho essa parte, né, mais chata, digamos, de ficar ali tendo que ser mais firme com o Theo, por exemplo, escovar os dentes. É muito difícil escovar o dente de um bebê, né? Ele tá com 2 dentinhos, agora tá saindo mais 2 em cima. Enfim, e aí eu ficava pensando assim, me justificando na minha cabeça, meu Deus, eu vou traumatizar meu filho, porque eu tô tendo que ser mais incisiva, né? Tô tendo que fazer ali, mesmo ele estando desesperado e tal. E às vezes eu também não tenho tempo de parar, acalmar, fazer de novo. Porque às vezes é tipo assim, antes de levar para a escola ou antes de trabalhar, então tem tempo para fazer as coisas, né? E aí eu fui assistir vídeos no YouTube de odontopediatras, dicas para escovar o dente de um bebê sem tanto desespero. Beleza, né? Fui lá tentar ver outras formas mais lúdicas, né? Porque eu tentei as minhas formas lúdicas aqui, peguei dicas e tal, e mesmo assim não funcionou. E aí eu vi um vídeo de uma odontopediatra, que ela é mãe,
E eu me surpreendi muito com o conselho dela. Ela falou, olha, eu pegava meu filho, colocava em cima da cama, com o peso do meu corpo, eu segurava ele, escovava o dente dele enquanto ele chorava, né? Que abria mais a boca para chorar, facilitava o meu É, trabalho. Escovava, aí ela falou assim, olha, não se culpe, porque é o seguinte, é melhor você escovar o dente dele assim, com ele chorando, do que depois ele ter que ir para a cadeira do dentista para fazer uma obturação por causa de cárie. Vai ser muito pior. Ele vai ficar com muito mais medo, vai ser muito mais difícil de consolar, porque é uma outra pessoa com um motorzinho barulhento num local que ele não conhece. Então, assim, coloca na sua cabeça que é pro bem dele. Aí eu fiquei mais tranquila, eu falei, tá bom, porque assim, eu fico me justificando, tipo, não, mas eu tô fazendo isso, mas é pro bem dele, não é por mal, ai meu Deus, tô sendo muito autoritária. Mas, enfim, né, tem que ser feito, né. isso, você repara como tem uma concepção do que é o bom tratamento do bebê? É a ideia de que ele tem que ser autônomo, que ele se expressa, que você não pode machucar o sentimento, que eu senti qualquer coisa que você faz, que é algo muito que tem a ver com o nosso momento. Não foi sempre assim. Tá? A minha avó não era assim, a minha mãe não era assim. A mãe até dizia assim: chora, deixa eu chorar uma noite aí, que ele para de pedir de mamar. Meu Deus! Ela também teve 4 filhos, então ela devia saber do que ela estava falando. Né? Falou assim: Professor, todo mundo chorou um dia, menos o seu irmão, chorou 2, mas aí resolveu. Ela estava me dando esses conselhos. Diga, Rodrigo. não, eu fico pensando lá sobre a oposição, né? Quando eu coloquei, era, por exemplo, tem a ideia da responsabilidade, que, de certa forma, é até cobrada, legalmente falando, né? Então, tipo, todo mundo tem responsabilidade, paternal, maternal, e etc e tal, enfim. E aí tem a questão do sentimento. E aí, por exemplo, eu fiquei pensando, aí eu lembrei muito da tese da Fraser sobre o reconhecimento, que ela vai colocar exatamente essa perspectiva do crescimento, né, e da formação do indivíduo. E aí, por exemplo, a gente tem sim situações onde as pessoas existe essa diferenciação E aí, por exemplo, a pessoa pode tratar muito bem o outro, tratando somente pelo ângulo da responsabilidade, que é de fato fazendo tudo que é devido e etc e tal. Que são esferas totalmente diferentes, né? O que eu queria dizer é que essa esfera da responsabilidade não significa, por exemplo, não ter afeto, e quando eu falo afeto, são sentimentos positivos, de reforço, etc e tal, não significa um cuidado, em teoria, bom, não significa que não é um bom cuidado. Mas que, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu vou pensar na teoria dela, quando ela vai falar sobre isso, por mais que seja um bom, entre aspas, ele ainda é meio que defeituoso. Porque, por exemplo, o afeto faz parte, a questão que você comentou sobre os sentimentos, né? Por exemplo, o afeto faz parte da constituição e, tipo, da formação do indivíduo, né? Das pessoas, etc e tal. E aí, enfim, eu fico pensando nisso, porque a gente, enfim, do exemplo, eles sempre dão a mãe para com a criança. Então, tipo, já tem toda essa questão do valor que a gente tem sobre o amor de mãe, amor materno, etc e tal. Mas que a gente consegue inverter facilmente, por exemplo, acho que foi o Caio que falou da questão do ódio, ou da raiva, ou da afronta do filho ao sair de casa, né? E aí, por exemplo, enfim, aí são dimensões diferentes, mas da necessidade desse afeto, né? Tipo, e como isso é constituidor também dentro da formação no geral, do indivíduo e da sociedade, né? Mas, enfim, eu fiquei só pensando nisso mesmo. Tem tudo a ver. Assim, o, você, muitas vezes, você fazer o que é um tipo de sentimento. É o tipo de sentimento de não querer ver o outro sofrer. E o choro passa a ser, vamos dizer assim, a expressão do sentimento, do sofrimento. Se o outro chora é porque ele está sofrendo, então você vai tentar fazer com que ele deixe de chorar. Mas isso não significa que você caiu. Isso não significa que não significa que seja bom para o bebê, né? Por exemplo, não vou escovar o dente dele porque ele chora, ele vai ter cárie.
não vou tratar a cárie, aí tem uma infecção, aí tem uma... Entendeu? Como você vai dar a injeção? Você vai dar... O bebê não gosta de tomar vacina. Claro que não, ninguém gosta de tomar injeção. Tem que tomar, né? É diferente. Não, Você mas não aí dá... essa é a graça. Você pode inventar milhões de histórias de que a vacina, assim, só explicar para criança que a vacina vai proteger ela de um monte de doenças, eu acho que seria interessante para ela. Mas, assim, você pode inventar, por exemplo, né? Estava lendo no Facebook, lá em inglês, né? O pessoal falou assim, quais foram as mentiras que seus pais contaram que vocês acreditaram até hoje? Aí, tipo, as coisas mais absurdas, né? Assim, as mais idiotas foram, fada atrás da árvore, aquela árvore tem uma fada, tudo bem. Mas, assim, tem, putz, assim, aquele buraco do esgoto, né, sei lá, da rede e tal, eles falavam que morava tartaruga ninja. Eu acreditava, tipo assim, só lembrando hoje pra falar que não existe nem tartaruga ninja, né, em primeiro lugar. Mas, assim, são coisas tipo assim, se você ligar a luz de trás do carro enquanto o papai tá dirigindo, o papai leva a multa. E a criança acreditou, entendeu? Várias coisinhas assim, você pode enganar a criança para que ela, situações de pentear cabelo, escovar os dentes, passar protetor solar, etc, né? Ir para a escola. Você pode inventar milhões de coisas, você pode até contar a verdade, né? Às vezes. Mas olha só, a criança, essa relação com a criança. A criança, ela não é um ser dotado de racionalidade como a gente compreende. Não adianta justificar algo para a criança. Por quê? Porque essa justificativa não faz sentido. Falta-lhe ainda o conteúdo simbólico capaz de, já que é isso, então, já justificado, então agora eu vou fazer porque eu preciso. Então, chega uma hora que só uma relação de força. Ou seja, você repete, 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 repete. E a repetição do argumento tem algo de violência também. No sentido de que você está violando aquilo que é a expressão mais autêntica do outro, né, do bebê ou da criança. Você fala, tem que tomar, porque se você não tomar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo. Mas já lá está o Piaget, que você só vai desenvolver a relação de causa e efeito lá a partir dos 14 anos. E aí, como fica? Não faz sentido. Ou você fala olha, não coloca aqui isso aqui. Se você colocar aqui, pode cair. Se cair, quebra. Se quebrar, você pode se machucar. Não faz outro dia, você fala 1000 vezes, mas ele vai deixar sempre ali na. Você pode dizer que ele tem uma relação com. Enfim, aí vai embora. Gente, vamos então Nossa, encerrar. só mais uma Fala. coisa, assim, isso é difícil, nem sei se é censurado, mas é a questão de você falar para as crianças para elas se protegerem contra o assalto, abuso sexual. Já pensou? Ainda tem as crianças autistas, né? Você tem que ensinar, só a mamãe, só o papai e tal, né? Coisa chata, né? Tem que falar, assim. Situação difícil Mas também. eu acho que o problema que você está falando, Dani, é uma sociedade onde isso é um perigo real. Não é? As coisas elas podem acontecer. Você tem uma discussão, que é uma discussão assim, quando você pega as estatísticas, você vai ter abuso sexual de crianças. Nas estatísticas, elas estão muito mais presentes nas classes baixas do que nas classes médias. Por quê? Porque a classe média não, não vai à polícia, não registra. Agora, quando você vai aos consultórios de psicologia, psiquiatria, os dois é igual nos dois. E geralmente os abusos não são de estranhos, né? São de pessoas próximas. Infelizmente, isso é real. E Carol, que é do direito, ela é uma advogada penal, nossa, o que ela lê ali é absolutamente assustador. Instinto materno. Olha, que a Verônica colocou aqui, ó.
também tem que lembrar que existe uma construção social sobre o amor de mãe. A sociedade coloca muitas vezes como uma força da natureza que existe um instinto materno, mas não é bem assim, né? As coisas também são apreendidas, né? Tá, então olha só. Axa, você quer dizer mais alguma coisa sobre a discussão? Só falando um pouco sobre essa questão do instinto materno, do amor, né? Eu comentei essa parte, mas assim, da minha experiência pessoal, enquanto eu estava grávida, as pessoas realmente falavam muito sobre isso. Ah, você já ama, né, o seu filho? E não. Enquanto eu estava grávida, eu não amava o Theo. Não sentia esse amor que as pessoas falavam. Tem mãe que sente quando tá grávida? Tem, mas a minha experiência não foi essa. E eu tinha muito medo de não amar o meu filho como as pessoas falam que é o amor de mãe. Que é um amor que, enfim, que você nunca conheceu na vida, que é uma coisa muito forte, arrebatadora. Então eu ficava pensando assim, meu Deus, eu sou grávida, eu sou uma péssima mãe porque eu não amo meu filho. E se eu não amar, como é que vai ser, né? Quando ele nasceu, na primeira semana eu senti uma coisa diferente por ele. Quando eu vi ele pela primeira vez foi bem diferente. E daí para frente a gente foi construindo, estamos construindo esse amor, né? É uma construção. Mas é para você ver o tanto que as pessoas, a partir de quando você está grávida, já tem uma exigência, né? De que você tem que ter esse amor, porque Você ele tem tem de que. amar o seu filho, né? Você é Se obrigado a você amar. não Como ama, assim você não ama? você tem defeito, porque toda mulher tem esse amor materno, essa vontade de ser mãe. E não é bem assim, eu amei o Theo quando ele nasceu. Durante a gravidez inteira eu fiquei, meu Deus, como é péssimo estar grávida. Mesmo sendo um plano, mesmo tendo projetado tudo isso, foi horrível estar grávida, não foi legal, não é um momento bom. É, enfim, é muito trabalhoso e eu não senti esse amor durante a gravidez. E foi uma coisa preocupante porque as pessoas ficam colocando na sua cabeça, né? Então, eu tentei ao máximo me abster desses conselhos, assim, e fui seguir meu caminho. E hoje é tudo bem diferente, sabe? É uma construção, realmente. Ah, bom, vamos encerrar então. Encerramos as notas etnográficas. Vocês repararam como que nós conversamos muito sobre os exemplos que nós lemos aqui? Vocês perceberam isso? Como que as notas elas abriam coisas, elas abriam possibilidades de discussão. Que implicavam não apenas no que aquilo que a nota dizia, mas também naquilo que ela não dizia, mas para o qual ela apontava. Não é? Esse último depoimento da AXA, ela podia fazer uma nota sobre isso, que seria parecida com a nota número 7 que a gente leu, que é uma nota mais geral. Não que ela não pudesse também fazer notas específicas sobre momentos que falaram assim, você tem que amar seu filho. E isso, aparentemente, é alguma coisa sobre a qual ela tinha refletido já. Sobre o que significa esse amor de mãe, como que ela teve relação com isso. Isso também serve para discutir todas aquelas coisas que a gente estava falando, sobre obrigatoriedade de sentimento ou não, etc. Tudo bem? Tá. Vamos fazer, então, uma última rodada já, e depois a gente muda de assunto. Vamos começar com Guilherme. Guilherme, sobre o exercício de ler e interpretar notas etnográficas. Seus comentários. Eu acho muito interessante esse exercício, porque é outra coisa além, assim, quando você está pensando sobre algo, quando você está escrevendo sobre algo, às vezes você está muito imerso naquilo, você está ali dentro, assim, e tem uma conversa com outras pessoas para você ver coisas que você não veria, coisas que você deixa de perceber, que você não chega nem a pensar, né? Eu acho que isso que é mais interessante, assim, de compartilhar essas notas etnográficas, né? De você estar falando sobre elas, porque você vai ampliando o seu horizonte mesmo, você vai ampliando a sua visão
sobre o que você vê, o que você percebe, né? Eu achei essa parte mais interessante, assim, de fazer esse exercício, além de escrever. E agora eu estou escrevendo outras notas etnográficas e a gente vai acabar nem estudando aqui, mas quase como diários, assim, da vida, né? Quase como coisas que acontecem e eu tenho vontade de escrever. E acabo, eu acho que eu nem vou utilizar isso para, sei lá, fazer um trabalho ou estudar isso academicamente. Mas é interessante, assim, ter noção sobre o que você está pensando e a forma que você está pensando sobre aquela coisa num texto, né? Eu acho que é isso que eu mais achei interessante desse exercício. Tá bom. Caio, você? Professor, eu gostei muito, eu tava com dificuldade, né, de entender como que eu ia puxar essas coisas das notas, né? Eu acho que ficou muito mais claro agora como é que eu vou fazer isso no trabalho final, por exemplo, né, para qualquer produção a partir de notas etnográficas, então é uma coisa que eu ainda estava com dificuldade de entender como, então foi fundamental para mim. Sim. Rodrigo? Eu já tinha feito algumas experiências com notas, então, tipo... Mas aí que entra um pouco, acho, no que o da Luz falou também. Eu peguei uma disciplina que a gente ficou só produzindo nota, só produzindo nota. Eu falei assim, ó, vai fazer nota, vai, para um dia, vai fazer Qual alguma era a coisa e tira disciplina? nota disso. Qual era a disciplina? Foi uma das tentativas de me ter essa. Ok. E aí... Só que, por exemplo, aí a diferença é exatamente essa. A gente ia fazer... Assim, eu não cheguei nesse ponto, mas a gente ia fazendo notas sem parar e depois, chegar num ponto, a gente ia selecionar algumas e discutir. Aí, assim, cada um ia escolher seu gosto. Mas a gente não chegou nesse ponto de discutir as notas. E aí, esse era um ponto que, por exemplo, eu comecei a fazer as notas, aí eu comecei a ver que eu tinha alguns padrões, né? De escrita minha e de pensamento na hora de escrever. E aí eu comecei a tentar escrever fugindo desses padrões, só que você até foge no momento, mas depois você começa a reproduzir. E aí, por exemplo, é muito interessante, tipo, ver as pessoas falando, né? Porque às vezes a pessoa cita o mesmo problema que você identifica, mas cita sobre uma outra ótica de um jeito diferente, tipo, te faz pensar de uma forma diferente, por mais que seja a mesma pontuação. Então, por exemplo, eu gostei muito, porque tipo, dá uma outra dinâmica para as notas. Aí eu fiquei pensando até isso mesmo, porque, por exemplo, não sei, durante, como profissional da área, né? Sei lá, você vai compartilhar talvez suas notas com algumas pessoas mais próximas, né? Tá, para poder ter essa dimensão exterior, para você ter algumas chaves ali. E de quanto isso é importante, né? Que eu fiquei pensando, o quanto é importante você ter, por mais que seja uma nota própria suas, e você vai desenvolver ali um trabalho seu, mas ter outras visões até para te acrescentar, né? Revelar pontos cegos, etc. Dani, comentários? Somando ao que o Rodrigo falou, né? Ia ser interessante se um grupo de pessoas fosse para o mesmo lugar, para o mesmo evento, para uma mesma feira, e para descrever o local, né? Uns iam descrever assim a estrutura do cachorro quente, tá? Outras pessoas iam falar das pessoas mais esquisitas, outras pessoas iam falar, nossa, tinha muita gente padrãozinho playboy lá, né? E aí o olhar que você dá, e outra também ia olhar para as crianças, como elas estavam perdidas, os pais nem sabiam onde é que elas estavam, tal, né? Outra ia falar do lixo no chão. Eu acho bem interessante. Também algumas com maior grau de detalhe que outras, né? Que eu estava pensando no começo. Mas, assim, a escolha do tema é muito difícil. Para mim foi difícil, porque eu não queria dar, assim, detalhes pessoais da minha vida e tal, né? Aí eu abri aqui as notas e vi um trabalho meio de estatística, né? Eu falei, legal, vou falar sobre isso, que tem gente lá. Acabou que a nota não foi o que eu queria, porque eu acabei cortando esses detalhes, assim, sobre as pessoas, para também não dar muitos detalhes. Então, quer dizer, eu não quis revelar nada na minha nota sobre a minha vida. Isso daí foi meio chato. E aí eu coloquei teorias que eu achei o ponto alto, mas não era o tempo de teorias dessas notas etnográficas, não ainda. Antes de eu passar a palavra para a Axel, deixa eu fazer um comentário. As notas, não necessariamente você vai mostrar para alguém. As notas, o objetivo delas é ser um diálogo de você com você mesmo. O que a gente fez agora, eu resolvi discutir as notas por dois motivos. Primeiro, para ajudar vocês a vislumbrarem
como as notas podem ou não ser úteis. E segundo, para mostrar como que a gente transforma uma experiência pessoal em um dado objetivo. Como é que é isso? Você, quando a Axa vai ver a nota dela, ela estava no lugar, ela vivenciou, mas ela vai se relacionar com a nota, o sentimento que está ali, o que está dito, o que não está dito, como foi, etc. Isso também eu acho que ajudou a mostrar, pelo menos foi essa daí que eu tiro a discussão, como essas coisas, como uma nota breve pode ser rica em possibilidades. Ela não fechou nada, nenhuma das notas fechou nada, nem é seu objetivo, mas todas as notas elas abriram possibilidades. Axa. Eu achei o exercício muito rico, pelo menos para mim. Assim como o Guilherme, eu também tenho o meu diário ali, inclusive até dica de terapeuta, né? Escrever sobre o dia a dia. E ajuda muito. E eu acho que é exatamente essa função que o senhor falou da nota, que a nota tem, que é a gente escrever para depois a gente mesmo ler e relembrar o evento, e, enfim, fotografar de alguma forma isso, né? Lembrar enfim, detalhes e questões importantes daquilo que a gente está observando. Então, eu achei muito útil a atividade mesmo. Eu aprendi muito com ela, porque eu nunca tinha feito análise de nota etnográfica, da minha nota etnográfica e nem de outras pessoas. E também achei muito legal os comentários que vocês trouxeram, por exemplo, a minha primeira nota etnográfica e para a minha segunda agora, né, que foi a reescrita. Então, eu reparei assim, muita diferença. Eu fiquei muito feliz com o resultado também. Então, é isso. Eu achei que o saldo foi muito positivo. Tá bom. Vamos então eu vou encerrar aqui a nossa coisa e a gente vai falar sobre o trabalho final, pode ser?